E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Leão, esse é o canal Dicas do Leão e no vídeo de hoje eu vou comentar com você algo que, se eu tivesse tido mais clareza nesse sentido, eu teria errado menos quando eu comecei a empreender no ramo de serralheria, de metalúrgica e de móveis artesanais, por um pouco de falta de sabedoria da minha parte, principalmente no início. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, apoie o nosso projeto aí e dê esse apoio pra gente. Pessoal, eu quero falar agora para quem está iniciando a empreender, para quem está naquele início e talvez até com pouco recurso, porque quando você tem menos recurso financeiro para investir em qualquer área que seja, a sua margem de erro é um pouco menor do que quem tem um pouco mais de recurso. Então ele pode absorver uma demora mais no retorno financeiro. Para quem não pode errar, ou para quem, caso erre, precisa corrigir muito rápido, algo que eu deixei, algo que acabou me prejudicando na parte inicial, quando eu estava comprando ferramenta, montando minha primeira oficina. Eu já sabia trabalhar, eu sabia produzir, mas eu sabia ser funcionário, eu não tinha noção do que era você ser dono do próprio negócio. E eu comecei assim, na raça mesmo, com pouco recurso, tinha lá uma graninha para comprar as ferramentas para começar a trabalhar, mas era coisa bem simples, era na raça mesmo, dinheiro contado. E aí eu tinha uma fixação por ferramenta. Eu sempre gostei de ter ferramenta, de ter bastante ferramenta. Muitas dessas que eu nem usava no dia a dia, era ferramenta que de vez em quando eu usava e olhe lá. Eu acabei comprando nessa época. E depois de um tempo eu comecei eu percebi que eu fiz um mau negócio. Aí eu comecei a analisar mais com os olhos de empreendedor, que se eu tivesse comprado material, que é o insumo, se eu tivesse comprado ferro, produzido alguma peça, na época eu só fazia portão. Então se eu tivesse fabricado lá uns portões, eu teria vendido e teria feito dinheiro naquele valor que eu investi para comprar aí, por exemplo, uma máquina de solda MIG. É uma baita ferramenta, é muito boa, adianta o trabalho, a qualidade é outra, mas você tem que ter serviço para isso, você tem que ter a puxada para a máquina, você entendeu? Não adianta você comprar uma máquina de solda MIG boa, é muito bênção se você puder ter, mas o valor do seu trabalho vai ter que aumentar, porque é uma máquina que ela exige mais recurso financeiro para você se manter ela. É diferente de você estar com uma inversora de solda, você compra 1 quilo de eletrodo, paga aí 18, 20 reais, entende? Então, você comprar uma furadeira de coluna, mas você só faz uns furos de vez em quando, é muito bom se você puder ter, mas se você tá com recurso financeiro contado, você tem que agir com inteligência, você tem que saber onde é que você coloca o seu dinheiro. E quando você investe em insumo, se eu tivesse comprado eletrodo e disco, eu já estava no lucro, porque são coisas que com o tempo o preço muda um pouco. Então, você percebe que vira e mexe tem aumento do ferro, o pessoal, né, atrapalha os negócios, porque se aumenta o ferro, você tem que aumentar o preço para o cliente, para você ganhar um pouquinho também. E enfim, quando você consegue ter um estoque bom de ferro lá no seu estaleiro, ou quando você produz alguma coisa, igual eu trabalho com móveis artesanais. Então, se eu compro material e produzo uma peça, eu coloco para vender, é um dinheiro que eu estou investindo que vai me dar um retorno. Dependendo da máquina, por exemplo, vou falar para vocês, eu tenho um martelete que a função de martelo dele parou de funcionar, mas ele fura muito bem. Até para furar a parede, sem o martelete ele fura bem. É uma máquina muito robusta. Eu fui apressar para arrumar, consertar a parte do martelo dele e ficou caro, ficou aí quase o valor de um novo. Eu cheguei à conclusão de que compensa eu comprar um martelete novo
do que eu consertar o que eu já tenho, que ele é meio antigo. Eu não vou comprar outro martelete tão cedo, a não ser que apareça um trabalho para ele. Eu pegue aí um guarda-corpo para montar, um corrimão, algo que precisa de uma furadeira mais robusta. Caso contrário, eu não vou comprar, porque esse valor aí, um martelete razoável hoje, você vai pagar aí a partir de R$800. Se eu compro R$800 de ferro, eu fabrico um jogo de jantar e eu vendo a R$1.800, a R$1.600. Então, para mim hoje não compensa eu deixar de comprar insumo, que é para eu produzir peça, para comprar uma ferramenta que eu vou usar raramente. É diferente de uma máquina de solda que, se estragar, eu não posso ficar parado, eu já vou ter que ir lá e comprar outra. É diferente de uma esmerilhadeira, que se você não tiver uma reserva, você tem que ir lá e comprar. Entendeu? Porém, você não precisa ter coisa dupla, a não ser que você tenha muito serviço, você tenha funcionário e não seja só você que trabalha. Então, o que me atrapalhava muito era eu deixar esse consumismo que eu tinha, e esse é um defeito que o Senhor tem me tratado, e graças a Deus eu evolui muito nesse sentido. Eu era muito gastador. Então, o que eu ganhava, eu ficava doido para sair gastando. Eu tinha um comichão para gastar, eu não conseguia poupar, eu não conseguia agir com inteligência nessa área, porque esse consumismo que eu tinha, que era um defeito meu, de querer ter tudo em abundância, de querer ter as coisas sobrando, eu acabei levando isso para o negócio. Isso atrapalhou muito os meus negócios por muito tempo. Então, eu demorei para acordar, para entender que isso me prejudicava. E hoje eu já lido isso com mais sabedoria. Eu consigo até identificar quando eu estou querendo comprar alguma coisa que eu não preciso. Eu analiso, eu falo, peraí, para que eu preciso disso aqui? Qual que vai ser o retorno que isso vai me dar? E agora eu já estou falando para a empresa, e eu também estou falando para a vida pessoal. Então, antes de eu fazer uma dívida nova, antes de eu colocar dinheiro em alguma coisa, eu faço essa análise. Que retorno que isso aqui vai me dar? Ou que retorno que isso aqui vai dar para a empresa? Eu preciso realmente disso? Como o martelete que eu citei para vocês como exemplo. De quanto em quanto tempo eu faço um trabalho que precisa de um martelete? Retomando o raciocínio aqui, pessoal, que eu tô gravando no trânsito aqui para ganhar um pouco de tempo, que minha agenda é muito apertada. Então, se eu ficar esperando o melhor momento, eu vou gravar um por mês e olhe lá. Retomando o raciocínio aqui sobre o martelete, eu uso raramente mesmo. Então, eu tenho mais duas furadeiras que são bem fortes. Então eu não vou comprar. Caso apareça um trabalho muito específico, precise de um martelete, eu vou comprar, e provavelmente quase todo o valor dele já vai estar incluso nesse trabalho. Então, você precisa agir com inteligência. Não é porque quando você era funcionário, na onde você trabalhava lá, o dono está no mercado há 20 anos, ele está anos-luz na sua frente. Então, de repente, ele tem uma máquina de solda top aí, das melhores do mercado, e é normal alguém que já esteja no mercado há um bom tempo, tem uma clientela, ele tem bastante serviço para isso, ele tem a demanda por equipamento, ele vai ter coisa boa mesmo, assim como você, quando chegar nesse nível, também vai ter. Mas é importante você saber em que momento você está, em que situação que você está, sem você querer abraçar o mundo de uma vez, porque isso vai trazer problema para você, entende? Se você consegue comprar aí uma quantidade de ferro, produzir alguma peça, se você não produzir a peça, você já está ganhando, porque se você compra esse ferro hoje, está na sua oficina, daqui 10, 15 dias aumenta o preço, você já ganhou, aquela diferença ali já é sua, porque o seu orçamento vai ser baseado com o preço que você comprar lá no dia que você for vender. E outra coisa, você precisa saber também o que comprar. Não adianta você comprar aí um material também que você não costuma usar na sua oficina. Vou citar exemplo aqui, você trabalha com portão, porta e janela. Ao invés de você comprar os perfis mais utilizados, que é para fazer os quadros de portão, metalão
30-40, 40-40, 30-30. Você comprar metalon 30-20, 20-20, que na maioria dos desenhos aí, hora ou outra você utiliza esse material. Esses de quadro em todos você vai usar. Você pode comprar roldana, que sempre tem uma roldaninha para trocar, alguma coisa assim. Quando o cliente chegar, você já tá com a peça na mão. O que você pegar ali, você já vai pensando qual vai ser seu próximo passo. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando que você não deve comprar ferramenta, não me entenda mal. Mas você precisa ter sabedoria para administrar o recurso, principalmente quem está com pouca grana, quem está começando. E o foco desse vídeo é para você, porque eu tinha essas dúvidas. Eu achava que eu ter uma oficina bem montada, uma oficina bem estruturada, eu sairia na frente. Mas depois eu vi que isso era uma má escolha da minha parte, com falta de sabedoria. O porquê? Eu tirava isso pela minha vida como funcionário. Eu sempre pensei da seguinte forma: a pessoa precisa estar qualificada para quando a oportunidade chegar, ela ter lá toda a credencial para assumir aquela vaga. Porém, no empreendedorismo não é assim, não funciona dessa forma. Então, se você antecipar, gastar seu recurso antecipadamente, comprando ferramenta, comprando coisa que você não vai utilizar, você está tirando o recurso da empresa e colocando em algo que não vai te trazer retorno. Entendeu? O objetivo do vídeo é esse. E se eu tivesse essa clareza lá no início, eu teria errado menos, porque eu também comecei com um aperto muito grande financeiro. E a maioria de quem começa a investir na raça é assim. Quando você começa um negócio, você tem um recurso bom, você tem uma outra fonte de renda, você tem mais tranquilidade para você trabalhar, financeiramente dizendo, você até pode errar um pouco mais, não que errar seja bom, mas se você vier a errar, em que eu estou dizendo, em investimento, por exemplo, você sofre menos porque financeiramente você não vai estar tão abalado. E com o tempo você acaba tendo esse retorno, porque o investimento em ferramenta, ele é um dinheiro que um dia ele volta para você. Mas como eu estou te dizendo, é a sabedoria de você saber investir. Peraí, compensa eu colocar dinheiro nisso aqui? Que retorno que isso vai me trazer? Você fabrica peças comuns que podem ser soldadas com eletrodo. Compensa eu investir em uma MIG agora? Esse é o momento de eu pegar e tirar aí 7 mil, 8 mil, investir no equipamento completo, vai dar mais ou menos isso aí, um equipamento bom. Compensa, esse é o momento. Eu vou ter trabalho. Em quanto tempo essa máquina vai se pagar? Em quanto tempo ela vai me pagar? E se eu comprar isso aqui parcelado em 10 vezes, como que vai ser o cenário daqui 2 meses, 3, 6 meses? Eu vou estar podendo pagar da mesma forma? Então, a sabedoria em que investir é fundamental. Esse é o objetivo do vídeo, pessoal. São dicas, parece simples, mas as pessoas caem nisso, porque eu caí e eu não percebia. Então eu quero trazer você a pensar, a reflexão, sabe? Analisar antes de tomar qualquer decisão. Porque se você pega R$300 que você fez um trabalho, ele se pagou, você tirou o lucrinho, pagou alguma continha sua, R$300 sobrou para você guardar, para você reinvestir, uma reservinha para você ter uma segurança. Você precisa ter um capitalzinho de giro também, se você precisar colocar dinheiro em algum serviço para você ganhar um pouco mais lá na frente. Então, eu tô te trazendo a pensar hoje, a analisar antes de fazer as coisas. E depois que eu passei a analisar tudo que eu for fazer, o que eu tivesse dúvida, qualquer falta de clareza em alguma coisa ou não fazer, você diminui a sua margem de erro gigantescamente. Nem sei se essa palavra existe, mas você diminui a chance de erro muito. E isso é muito bênção, porque você passa a errar menos. E quando você age na certeza, você tem leveza, você tem clareza, você tem tranquilidade. E a tranquilidade é que quem está começando a empreender precisa, porque ele tem muitas dúvidas. Então, se você fizer tudo na dúvida, você precisa eliminar as dúvidas e não criar mais dúvidas, você entende? Esse é o objetivo do vídeo.
Peço que você se inscreva no nosso canal, coloca aí nos comentários aí, experiência que você já teve, boa ou ruim, onde você colocou dinheiro aí e depois se arrependeu. Não é nem questão de arrepender do equipamento, mas é porque não era a hora e depois ele acaba se pagando. Mas você sentiu que poderia ter feito algo melhor com aquilo? Escreve aí nos comentários, deixe seu like, apoie o nosso projeto. Valeu, pessoal, obrigado, até mais.